A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Queremos mais uma vez trazer uma palavra da parte de Deus. Eu sou o pastor Julimar Paulino, estamos aqui mais uma vez nesta oportunidade trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Meus queridos irmãos, eu quero nesta noite pedir a você que continue nos ajudando, compartilhando as nossas mensagens, dando o seu like aí, dando o seu joinha e também comentando as nossas mensagens. Meus irmãos, nós louvamos a Deus nesta noite que estamos em mais uma oportunidade trazendo uma mensagem. Talvez você veja essa mensagem pela manhã, pela tarde ou pela madrugada, não sei qual horário que você vai ver, mas contanto que Deus venha falar ao seu coração através desta mensagem. Queridos irmãos, eu quero neste momento ler uma palavra da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 9, do livro de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra maravilhosa, uma palavra tremenda, e que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações, ela venha falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele é maravilhoso, ele é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala do povo de Israel. Eu vou aqui ler a partir do versículo de número 10, que diz: E mostraste sinais e prodígios a Faraó e todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram. Louvado seja o nome do Senhor. Soberbamente os trataram, e assim adquiriste para ti nome como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e leis lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo, e pão dos céus lhe deste na tua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual alçaste a tua mão que lhes havia de dar. Porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não lhes deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em beneficência, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias.
Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. De tal modo sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, que mensagem tremenda, que mensagem poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Só essa leitura, meus irmãos, que nós fizemos aqui, já é o bastante para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos dar ânimo em ver o que nosso Deus é capaz de fazer por aqueles que clamam a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Neemias, meus irmãos, ele está falando da bondade de Deus, ele está falando do amor de Deus, ele está falando aqui do que Deus pode fazer por aqueles que clamam a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui tratando, meus irmãos, aleluia, desta questão, e aqui ele pontua, louvado seja o nome do Senhor, 4 aspectos, da ingratidão do povo. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é bom, mas como muitas vezes somos ingratos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver a ingratidão do povo na desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, do povo. Louvado seja o nome do Senhor, que ostensivamente a palavra de Deus desobedeceram. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 16, meus irmãos, nós podemos ver, louvado seja o nome do Senhor, aqui no versículo 16, que ele diz assim: porém eles e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvido aos teus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos, aleluia, dar ouvido à palavra de Deus, diante de tantas bênçãos especiais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aqui descritas, meus irmãos, em Neemias. Louvado seja o nome do Senhor, do versículo 1 até o versículo de número 15, o povo reagiu com soberba. Louvado seja o nome do Senhor. Dura cerviz e desobediência ostensiva à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhes dera libertação do cativeiro, livramento do inimigo, direção no deserto e a palavra do céu, mas o povo desprezou a Deus e desprezou a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles responderam às milagrosas maravilhas de Deus com total descaso. Louvado seja o nome do Senhor. A ingratidão fere, aleluia, o coração de Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não reconhecer os milagres de Deus em nossa vida é um grande pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Nada lhes faltou, mas nada lhes inspirou gratidão. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A desobediência do povo, meus irmãos, aleluia, ela passa pela saudade, aleluia, do passado e da escravidão. No versículo 17, nós podemos ler aqui dizendo: e recusaram-se ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Louvado seja o nome do Senhor. E endureceram
a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem, aleluia, para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador e clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Louvado seja o nome de Jesus. Eles se cansaram de Deus e ficaram enfadados de Deus. Cansaram-se, aleluia, de ser um povo santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eles se rebelaram e buscaram um líder, louvado seja o nome do Senhor, para os conduzi-lo à terra da servidão. Louvado seja o nome de Jesus. No coração eles se voltaram ao Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Louvado seja o nome do Senhor. Eles carregaram o Egito no coração. Muitos estão na igreja, meus irmãos, mas o coração está no mundo, estão ainda, aleluia, com a mente voltada para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes falam em seus corações: quando eu não era crente, essas coisas não aconteciam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles deixaram, meus irmãos, para trás alguns pecados, mas ainda sentem saudade deles. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. A desobediência do povo, meus irmãos, passa pela apostasia. O versículo 18, nós podemos ver, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o meu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Louvado seja o nome do Senhor. Eles trocaram, meus irmãos, aleluia, Deus por um ídolo feito por mãos de homens. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A idolatria, meus irmãos, é um pecado que ofende a espiritualidade e a santidade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A idolatria, meus irmãos, ela despreza e afronta sua natureza. Ela torna, meus irmãos, a idolatria, ela torna as pessoas obtusas, louvado seja o nome do Senhor, na terra, e as impede de entrar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. É um impedimento. Louvado seja Deus. No Salmo 115, versículo 4 até o versículo 8, nós lemos: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram. Aleluia. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca. Semelhante a eles, aleluia, sejam os que o fazem, aleluia, e todos os que neles confiam. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que são, meus irmãos, idólatras, louvado seja o nome do Senhor, esses não têm parte no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o que o apóstolo Paulo diz, louvado seja Deus, lá em Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo 21 a seguir. Louvado seja o nome de Jesus. O capítulo de número 21 do livro de Apocalipse, também o versículo 8 diz: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e a todos os mentirosos e idólatras, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus é bom. A bondade de Deus é grande para com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Deus foi tão bom para aquele povo. Deus tem sido tão bom para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A bondade de Deus, meus irmãos, aleluia, com respeito, aqui Neemias nos ensina algumas importantes lições sobre essa bondade.
louvado seja o nome do Senhor, e nós vemos, aleluia, a bondade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos o cuidado de Deus, aleluia, para com o seu povo, para conosco, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus, aleluia, não é que nem nós, aleluia. Deus, Ele é fiel, Ele é bom, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 17, aleluia, nos diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles se recusaram a ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus não nos tratasse, meus irmãos, aleluia, se Deus nos tratasse como nós merecemos, louvado seja o nome do Senhor, nós estaríamos perdidos. A Bíblia diz lá em Lamentações 3, no capítulo 3, versículo 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e essas misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia, as misericórdias de Deus, meus irmãos, é a causa de não sermos consumidos. É por isso que nós estamos aqui, porque Deus é bondoso, é misericordioso. Nós somos poupados porque Deus é perdoador. Louvado seja o nome de Jesus. Porque Deus é clemente, porque Deus é misericordioso, porque Deus é tardio em irar-se e grande em bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Nada podemos, meus irmãos, fazer para Deus nos amar mais ou nos amar menos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. É a bondade dele, é o amor dele, que diz lá no capítulo 3, verso 16, porque ele amou o mundo de uma tal maneira. Essa tal maneira, meus irmãos, não há números matemáticos capazes de calcular o amor e a bondade de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. A causa do amor de Deus para nós está nele mesmo. Louvado seja Deus. Veio dele, partiu dele, não de nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque o seu amor, meus irmãos, é eterno, é imutável. O amor de Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor. O homem muda diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos mais em maior comunhão com Deus. Amanhã já não estamos. Então, meus irmãos, nós precisamos, aleluia, ser constantes, ser abundantes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, no Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o amor de Deus, meus irmãos. Em segundo lugar, a direção de Deus na vida do seu povo é fruto, aleluia, da sua grande misericórdia, do seu grande amor. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 19 nos diz: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O povo foi rebelde todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Na peregrinação do deserto, eles murmuraram, blasfemaram, fizeram ídolos e adoraram, aleluia, e cometeram toda sorte de devassidão. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Aleluia. Quantas vezes nós somos rebeldes para com Deus, meu irmão. Quantas vezes, aleluia, nós queremos retroceder. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas Deus tem nos sustentado. Aleluia, o seu amor tem, aleluia, nos ajudado. Louvado seja Deus. Aleluia, a causa da multidão das misericórdias de Deus não faltou, aleluia, a direção para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá no livro de Êxodo, capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor, e versículo 21 diz que a coluna de nuvem, aleluia, e de fogo jamais se apartou do povo. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no versículo 21 e 13 do livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21 diz: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna, aleluia, pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, meus irmãos, ele é tão grande, aleluia, que ele está conosco todos os momentos, nos ajudando de dia e de noite, nos iluminando, nos fortalecendo, nos direcionando, nos ensinando. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso. Muitas vezes, aleluia, Deus disciplinou o seu povo. Deus, às vezes, ele precisa nos disciplinar, às vezes ele precisa nos provar. Essas provas que vêm na sua vida, na minha vida, é para nós, aleluia, aprendermos, é para nós entendermos a vontade de Deus, o amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus jamais desamparou o seu povo. Deus jamais vai te desamparar. A disciplina, meus irmãos, é um ato, aleluia, responsável de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama, louvado seja o nome de Jesus, ele disciplina. Louvado seja Deus. É melhor, meus irmãos, aleluia, ser disciplinado como filho do que viver, aleluia, no mundo como bastardo. Louvado seja o nome do Senhor, como filhos do diabo. É melhor, aleluia, passar pelas provas, pelas lutas e permanecer fiel, aleluia, no centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor, glorificado é o nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim, Deus não desiste do seu povo. Ele não abre mão, meus irmãos, aleluia, do direito de nos ter, aleluia, de estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que ele enviou o seu Filho ao mundo. Louvado seja Deus, para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter uma porta aberta diante de nós para a salvação. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Não deixe, não saia, aleluia, do caminho de Jesus. Permaneça fiel. Ele te ama, ele nos ama. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. A bondade de Deus, meus irmãos, se revela na provisão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20, nós lemos: e desde o teu bom espírito, e deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes deste na sua sede. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus lhes concedeu, aleluia, o Espírito Santo. Deus nos concede o Espírito Santo para nos ensinar. Deus lhes deu, aleluia, a si mesmo. Deus mesmo os ensinou. Louvado seja o nome de Jesus. Não os deixou na ignorância, nem permitiu que os seus pés trilhassem uma estrada de trevas. Louvado seja o nome do Senhor. O banquete de Deus, meus irmãos, é sempre farto.
deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre coloca diante de nós as suas finas e ricas iguarias. Louvado seja Deus. Nós temos, aleluia, a palavra, aleluia, de Deus, um banquete. Louvado seja o nome do Senhor, da graça dele. Todas as insondáveis riquezas de Cristo são nos oferecidas. Louvado seja o nome de Jesus. Está ao nosso dispor a suprema grandeza do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma provisão celestial, aleluia, que jamais escasseia-se. Na casa do Pai há sempre pão com fartura. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o pão do céu. Jesus é o pão, aleluia, que foi nos dado do céu. Louvado seja o nome de Jesus, que nós possamos nos fartar, que nós possamos buscar em Cristo Jesus, aleluia, as bênçãos espirituais. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. A bondade de Deus, ela se revela, meus irmãos, na provisão material. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. No versículo 21, a Bíblia diz: de tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes fartou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Deus, ele deu maná, Deus, ele deu a água, Deus, ele deu as vestes, Deus, ele deu os calçados. Isso durante 40 anos, meus irmãos. Eu quero dizer para você que está passando por esta luta, por este vendaval, por esta situação que o mundo está passando, louvado seja o nome do Senhor, que Deus não vai deixar faltar para você o pão, que Deus vai suprir as suas necessidades. Fica, aleluia, na presença de Deus, não se rebele, não reclame, ore, peça a Deus que tem para te dar. Louvado seja o nome do Senhor, porque nada faltou, aleluia, aquele povo. Somente uma coisa faltou àquele povo: a gratidão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja ingrato, seja grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, seja grato a Deus pelos livramentos, seja grato a Deus pela tua salvação, seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é a fonte de todo bem, meu irmão. Tudo que somos e temos é dele, e a ele deve ser consagrado. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida, aleluia, que temos é de Deus. A família que temos é de Deus. A casa onde moramos é de Deus. O carro que dirigimos é de Deus. O dinheiro que guardamos é de Deus. Não há nenhum centímetro no universo sobre o qual o Senhor não possa reivindicar plena posse, porque a Bíblia diz no capítulo 24 do livro dos Salmos, aleluia, do Senhor é a terra, a sua plenitude, os moradores e todos que nela habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é de Deus, aleluia. Não diga que nada é seu, diga é do Senhor. Isso aqui é para servir ao Senhor, aleluia. O meu dinheiro é para servir ao Senhor, meu carro é para servir ao Senhor, minha vida é para servir ao Senhor, minha família é para servir ao Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. A bondade de Deus, meus irmãos, ela se revela na nossa família. Os filhos são herança de Deus, eles são as flechas na mão do guerreiro. Louvado seja o nome do Senhor. Eles são o símbolo da bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tiveram filhos que saíram do cativeiro e entraram na terra da promessa. Seus filhos foram libertos e foram vitoriosos. A maior herança de Deus, meus irmãos, aleluia, que Deus nos dá, não são as coisas materiais,
materiais, mas os nossos filhos, aleluia, mas a nossa família. Devemos investir mais tempo em nossos familiares do que nos bens materiais. Devemos dar mais importância ao relacionamento do que, aleluia, as coisas. Pessoas valem mais do que coisas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E para encerrar, meus irmãos, a bondade de Deus se revela na herança imerecida. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 22 diz: também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sião, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus exerceu juízo, aleluia, o seu juízo sobre as nações ímpias que viviam naquela terra. Louvado seja o nome de Jesus. E deu essa terra aos filhos de Israel. Eles não conquistaram, aleluia, mas receberam por herança. Louvado seja o nome do Senhor. Foi de graça. De igual modo, herdamos o céu por herança. É graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não recebemos a bem-aventurança, meus irmãos, eterna como prêmio. A vida eterna, aleluia, não é um troféu que conquistamos pelo nosso esforço, pelas nossas obras, porque lá em Isaías a palavra do Senhor diz, aleluia, que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo provém de Deus, aleluia, é graça sobre graça. Louvado seja o nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o pastor Julimar Paulino, eu sou missionário na obra de Cabeça do Boi, no município de Tenente Anania, campo eclesiástico de Alexandria, que tem a supervisão do pastor Misael Alves Pinheiro. Peço as vossas orações por mim, pela minha família, pelo meu ministério e pela obra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, forte abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.